Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat, Lekadsho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vayeshev, que quer dizer e habitou, nós vamos examinar ali no texto da Torá, livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 37, e vamos ver aqui, queridos, a partir do versículo 13, que diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. José estava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Queridos amados, nós vemos aqui nessa Parashá e nesse texto da Torá algumas lições que o Eterno quer nos ensinar. Primeiramente, meus irmãos, nós vamos ver que os irmãos de José estavam com ódio dele, porque o invejavam, e eles eram também pastores e estavam pastoreando na região de Siquém, e depois foram para a região de Dotã. Interessante, meus irmãos, que a Torá, ela não registra todas as conversas, desde Adão, de todas as pessoas, em todos os lugares. Não, nem todas as conversas de José, nem todas as conversas de Jacó, nem de Israel. Mas a Torá quis registrar, preste atenção, meus amados, a Torá quis registrar essa conversa desse homem com José. Por quê? É isso que nós vamos pensar aqui. Veja bem, queridos, é uma simples conversa, um homem simples. Não, a Torá não diz quem é esse homem, nem temos como especular quem é esse homem, amém? Porque não há um indício de quem possa ser. Então, entendemos que é um simples homem, com uma ótima vontade, com boa vontade, amém? E pode ter sido um anjo, claro, poderia ser um anjo, que o Eterno colocou ali, né, na forma humana. Enfim, de qualquer forma, meus irmãos, para nós, como a Torá nos fala, era um homem simples. E a Bíblia diz, irmãos, que José, ele estava errante. No versículo 15, diz que José estava errante pelo campo. Então ele estava já a ponto de voltar, porque ele foi lá para Siquém, porque seu pai estava preocupado, porque seus irmãos não davam notícias, seus irmãos estavam pastoreando e estavam demorando. E José, ele vai a Siquém, mas chega lá em Siquém, ele estava errante, porque não achava seus irmãos. Então, como ele estava assim, sem saber aonde ir, como diz aqui a palavra, no versículo 15, andava errante pelo campo, e a região de Siquém era uma região grande, ele já está a ponto de voltar. Quando ele já está a ponto de voltar, chega esse homem, que a Bíblia não diz quem é. E esse homem é que toma a iniciativa e pergunta para José: Que procuras? E aí José responde para aquele homem: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E aquele homem, meus irmãos, que a Bíblia não diz quem é, conhecia os irmãos de José. É interessante isso. E aquele homem responde para José: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então aquele homem estava até numa posição bem estratégica para ouvir aqueles irmãos falarem, os irmãos de José falarem que iam até Dotã. Porque num campo enorme, como era Siquém, a região de Siquém, né? Aquele homem estava a ponto, tão próximo dos irmãos de José, que ouviu eles dizerem que iam a Dotã.
Então, meus amados, nós vemos aqui que aquele homem, ele procurou saber o que José estava precisando. Agora, vamos dar uma pausa aqui nesse texto e vamos ver o que aconteceu depois. Olhe bem, José, ele é recebido pelos irmãos, os irmãos o vendem para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José para, os irmãos vendem para os midianitas. Os midianitas vendem José para o Egito, e quem leva José para o Egito, que são os ismaelitas. E ali, meus irmãos, nós vamos ver que José no Egito, ele vai ter problemas com a mulher de Potifar, vai para o cárcere, depois ele vai e fica praticamente 13 anos encarcerado, até que ele revela um sonho de Faraó e o Eterno o coloca como vice-rei do Egito para salvar da fome não só o povo de Israel, mas como também o povo do Egito. E ali, meus irmãos, o povo de Israel cresce no Egito e depois lá na frente, centenas de anos depois, Deus levanta quem? Moisés. Moisés é levantado, liberta o povo de Israel do Egito, que atravessa o Mar Vermelho e vai encontrar no Monte Sinai com o Eterno para receber a Torá. Então você vai ver, meus amados, que aquele encontro de José com esse homem mudou toda uma história. Porque se José não vai para ali, para a região de Dotã, se seus irmãos não o vendem para os midianitas, os midianitas não o vendem para o Egito, se os ismaelitas não o levam até a casa de Potifar, se José ele não fica ali no Egito e interpreta o sonho ali no cárcere daquele copeiro. E depois José é levantado vice-rei do Egito, e toda essa história que nós contamos para os irmãos até a entrega da Torá no Monte Sinai para Moisés, para o povo de Israel. Então, queridos, a gente vê que uma conversa, uma simples conversa registrada pela Torá, de um homem que ela não identifica, que se interessou em ajudar José, que orientou José a seguir o caminho de Dotã, que ouviu os irmãos de José dizendo que iam para Dotã, aquilo ali mudou a história de um povo, mudou a história da humanidade, porque a Torá foi dada no final dessa pequena história que nós estamos falando para os irmãos até o Monte Sinai, que durou em torno de uns 400 anos. Amém? Então, queridos, nós vemos o que mudou essa história. Uma simples conversa, mas uma simples conversa como que alguém estava preocupado com José. Não era um parente, era um homem, era um simples homem que estava ali preocupado, querendo ajudar José. E assim, esse homem mudou toda a história de um povo e mudou toda a história da humanidade. E mudou a nossa história, porque hoje nós examinamos a Torá, que foi entregue para Moisés ali no Monte Sinai, e não teria todo esse percurso acontecido se não tivesse essa conversa desse homem com José ali na região de Siquém. Então, queridos, perceba que um simples homem foi usado pelo Eterno para mudar toda a história da humanidade, porque teve boa vontade, deu um conselho, e assim nós também, irmãos. Essa é que é a lição que a Torá quer dar para nós. Para mudar a história da humanidade, não precisa ser o dono de uma grande empresa. Não precisa ser, ser o líder de uma potência mundial. Não. Para se mudar a história da humanidade, basta ser uma simples pessoa. E você vai fazer a sua parte, e eu vou fazer a minha parte para com o Eterno, porque Ele, sim, o Eterno, é quem pode mudar a história da humanidade. Nós vamos fazer a nossa parte de quê? De aconselhar o melhor caminho para uma pessoa. Consolar uma pessoa que esteja precisando de um consolo, ajudar uma pessoa que esteja precisando de uma ajuda, mesmo que seja com um mínimo sorriso, um sorriso simples, mas através daquela boa palavra, através de dizer para aquela pessoa, olha, Yeshua te ama, você pode mudar a vida daquela pessoa,
você pode mudar a vida daquela família, você pode mudar a vida de muita gente. Então, queridos, é esse o conselho da Torá, da Parashá Vayeshev, nessa noite de Shabbat, que nós devemos sempre procurar nos interessar em ajudar o próximo. Por isso que devemos fazer ao próximo o que gostaria que se fizesse a nós mesmos. E dessa forma, ajudando o próximo, levando a palavra de Deus ao próximo, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Amém? Procure ajudar, procure fazer algo para alguém. Procure fazer algo para alguém que precisa. Amém? Mesmo que seja uma coisa simples, mesmo que seja com poucas palavras, Deus vai te abençoar por isso e você vai estar cumprindo várias mitzvot, ou seja, vários mandamentos. Amém? Que o Eterno continue falando ao coração dos amados, que abençoe a noite de Shabbat de todos os irmãos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.